Um dos conceitos muito importantes associados a algoritmos de aprendizagem de máquina está associado ao pré-processamento dos dados. A gente já comentou sobre ele na maioria dos modelos que a gente visitou durante os vídeos teóricos desse curso. Só para tentar exemplificar um pouquinho melhor a importância disso, imagine que a gente tem aqui uns dados, normalmente eles estão em uma distribuição que corresponde à dimensionalidade original dos dados, né? E aqui a gente tem um exemplo, né, considerando aqui duas dimensões, né? E a partir disso a gente quer melhorar essa distribuição. Normalmente a gente pode fazer algum tipo de normalização de forma a centrar e a fazer com que os dados estejam em uma região de trabalho mais interessante. Normalmente a gente pode fazer uma normalização baseada em média e desvio padrão, né? Subtrai da média e divide pelo desvio padrão. Isso vai forçar com que os dados sejam centrados em relação à origem e eventualmente facilitar a vida de alguns classificadores, principalmente dos classificadores baseados em distância, mas não somente eles. Veja que nesse exemplo aqui a gente está considerando dados que estão não normalizados. Então veja que nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer com essa superfície de separação? Imagine que eu tenho um classificador linear, onde cada vez que eu ajusto um peso W, eu tenho uma correção associada à inclinação dessa curva. Se eu tiver um dado que está bem disperso em relação à origem, qualquer variação bem pequenininha no valor de W pode oferecer uma variação muito grande nessa região dos dados. E se eu tiver os valores muito próximos da origem, mesmo que eu tenha variações grandes associadas ao W, a influência que vai ter nessa região aqui vai ser menor. Então, uma das características que vale a pena vocês darem uma olhada, das estratégias que vocês precisam considerar normalmente no tratamento de dados é o pré-processamento das entradas, de forma a facilitar a vida dos classificadores, inclusive a sua no processo que na medida que você vai ter que treinar esses modelos aqui para separar esses dados. Uma outra técnica muito importante no processo de treinamento desses modelos é uma técnica bem recente, de 2015 para cá, chama Batch Normalization, é uma estratégia muito legal. Na medida que a gente quer pré-processar os dados de entrada de forma a melhorar a distribuição deles para servir como entrada aos classificadores, a ideia do Batch Normalization é porque a gente não pode fazer isso para cada uma das camadas da arquitetura. Então, reorganizar a distribuição dos dados para que ela fique muito mais próxima de uma distribuição que a gente queira, associada a cada uma das camadas. Então, o que é feito, basicamente, eu tenho lá o nosso conjunto de entrada associado aos nossos dados, então tem uma dimensão associada, né, a quantidade de características, a quantidade de exemplos que eu tenho, e o que eu faço é, para cada mini-batch, começar a extrair algumas características associadas a esses exemplos e renormalizar os dados na entrada de cada uma das camadas. Então, eu poderia usar a média e o desvio padrão associado a esse mini-batch, e a partir disso renormalizar os dados e reajustar a distribuição deles em cada camada. Então, fazer com que eles fiquem mais próximos de média zero, de desvio padrão, por exemplo. Só que, já que a gente consegue fazer isso, uma estratégia mais interessante ainda dado que eu não sei qual é a distribuição ideal, pode ser que nem todos os problemas seja interessante usar uma distribuição média zero e desvio padrão 1, por exemplo, eu poderia também aprender a importância que eu vou dar para a posição da média e para o deslocamento, né, associado ao desvio padrão. Então, eu posso, inclusive, considerar aqui dois hiperparâmetros que vai me dar qual seria lá o formato ideal associado a essa normalização. Eu vou, inclusive, aprender esse formato durante o processo de treinamento. Então, no processo de treinamento, o que a gente vai fazer? Eu vou acumulando esses valores de média e desvio para cada um dos mini-batch que eu vou ajustando. Guardo esses valores acumulados, no conjunto de teste eu vou usar uma média das médias de cada um dos mini-batches associados para normalizar os dados de teste e vou ajustando na medida que o meu treinamento vai realizando a inferência. Então isso aumentou bastante a velocidade de treinamento e melhorou muito o desempenho dos modelos. Inclusive trouxe de volta para o jogo uma função de ativação que é muito boa, que é a ReLU, mas tinha caído um pouco em desuso na medida que eu precisava de outras funções para melhorar a eficiência dela, que é não tratar os valores do quadrante negativo.
Então essa é uma característica bem interessante. Então na medida que eu tenho aqui as várias ativações das camadas anteriores, o que eu faço é ajustar aqui esses valores para eles responderem a alguma distribuição. E essa distribuição eu vou aprendendo na medida que eu vou treinando meus modelos. Então ele é uma estratégia muito legal e muito interessante do ponto de vista de otimização. Então vale a pena vocês conhecerem também esse conceito. E aí começou a se extrapolar variações dela considerando outras estratégias. Então a gente fazia lá o bet normalization considerando as entradas no mini bet. Agora eu posso fazer relacionado a cada uma das camadas, posso fazer inclusive relacionado a cada uma das instâncias ou a um grupo de instâncias. Então assim, tem alguns trabalhos que estão sugerindo esse tipo de normalização que tem tido resultados bem interessantes do ponto de vista de otimização desses modelos que têm muitas camadas ou arquiteturas muito grandes.